Fala aí, gente, bom dia. Parece dessa mão, pior. É que ontem eu dei plantão e uma das dúvidas era sobre frente fria, entendeu? Por isso que. Mas ó, tá manjando na matéria, hein? Já sabe até a lousa que é. Tá mandando bem. E aí, professor, bom dia. Beleza, bom dia. Vou apagar essa luz aqui. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo bem? Bom, galera, vamos lá. Ó. Seguinte. Primeiramente, bom dia para vocês. Espero que vocês estejam bem legais, tranquilos de boa. A gente vai hoje, galera, finalizar. Bom dia, André. Tudo bem? A gente vai hoje, galera, finalizar o nosso tema de questão palestina, tá? Acho que 2 aulinhas e pouco, acho que dá um bom anúncio, né, de como complexo é o tema, não é simples mesmo, tá? Falar sobre a questão palestina. E falando aí sobre a última tentativa de acordo. Na verdade, esse ano, o Trump, ele quis fazer o chamado acordo do século. Olha a presunção do cara, hein? Falou assim, eu tenho o acordo do século sobre a questão palestina. No final das contas, o acordo do século era manter os privilégios de Israel. Tá? Então, obviamente, os palestinos não aceitaram o acordo do século. Vou falar um pouco mais sobre eles depois, tá? Mas, se você bem se lembra, só vou fazer um memorando aqui, né? Relembrar só rapidinho o que estava acontecendo. Bom dia, gente. Tá entrando aí? Bom dia. Só lembrar o que estava acontecendo. A gente estava tendo um conflito bem grave entre palestinos e israelenses. Teve a guerra de formação de Israel, em 1947. Depois você teve a Guerra de Suez, em 1956, envolvendo o Egito, que nacionalizou o Canal de Suez. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias, que foi a guerra que mais alterou as fronteiras da Palestina. Lembra? A Guerra dos 6 Dias foi aquela que o Israel partiu para cima de vários territórios. Israel partiu para cima da Cisjordânia, partiu para cima de Jerusalém, partiu para cima das Colinas do Golã. Colinas do Golã, aliás, que é disputada até hoje entre Síria e Israel. Tá? Até hoje é disputado esse território. Partiu para cima da Península do Sinai e da faixa de Gaza. Então, a Guerra dos 6 Dias é uma guerra assim, que alterou completamente as fronteiras. E tem uma coisa que assim, é decisiva nesse conflito. Porque Israel alega que só atacou porque havia um suposto plano dos árabes atacarem primeiramente. Isso nunca foi provado. Fato é que, de maneira proposital ou não, Israel conseguiu dominar uma série de territórios muito estratégicos. Grande parte do Rio Jordão, as colinas do Golã, onde fica o Rio Jordão, acesso ao Canal de Suez, acesso ao Mar Mediterrâneo, dominou Jerusalém, que é estratégico, enfim, tá? Isso aumentou muito a animosidade. Em 73, a gente vai ter a Guerra do Yom Kippur. Se a de 67 é a mais importante geopoliticamente de alteração de fronteiras, a de 73 é a mais importante economicamente para o mundo. Por quê? A de 73, lembra, eu já falei para vocês 35 milhões de vezes. Essa data tem que decorar. 1973, primeira crise do petróleo. Primeira crise do petróleo. O mundo muda. O Brasil muda. O mundo sai do keynesianismo, vai para o neoliberalismo, procura por outras fontes energéticas. Muita coisa começa a acontecer no mundo, né? E o mundo percebe que é necessário fazer uma paz ali entre os países. Isso vai fazer com que no final da década de 70, em 1979, a gente tem um acordo de Camp David envolvendo o Egito e Israel. Egito tem de volta a Península do Sinai e Israel dá paz. Radicais egípcios matam o Anwar Sadat, que era então presidente, né, por considerar que ele fez um acordo com um país terrorista, que era Israel.
A segunda tentativa de acordo, porque essa tentativa de acordo, claro que ela foi importante, mas, galera, foi entre um país que não é palestino, né? O Egito é árabe, mas não é palestino, e Israel. Agora, esse acordo promete, hein? Porque em 1993, a gente vai ter o famosíssimo Acordo de Oslo. Alguém sabe, galera, onde fica Oslo? Não? É Noruega? Oslo. Perfeito, a Noruega, exatamente. É a capital da Noruega, Oslo, tá? Esse acordo ele foi feito em Oslo para mostrar uma certa neutralidade. Por quê? Porque era nítido para o mundo a preferência que os norte-americanos tinham à causa israelense e não a causa palestina, e não a causa árabe, né? E ficou muito assim, tipo, na cara mesmo, quando o acordo foi feito em Camp David, em 1979. Ou seja, o acordo foi feito, lembra, né? Camp David é como se fosse uma espécie de colônia de férias do presidente americano. Então, o Trump hoje, quando ele quer passar um tempinho mais sossegado, tá, ele vai lá pro Camp David, jogar um golfe e tal, essas coisas. Tá bom? Então, foi feito com uma certa... para mostrar uma certa imparcialidade. Porém, eu vou até mostrar para vocês, olha a fotinho do acordo de Camp David, do acordo de Oslo. Perdão. Espera só um pouquinho aí. Vou colocar para vocês. Calma aí. Imagens do acordo de Oslo. Vocês vão perceber a felicidade do Rabin, que era então primeiro-ministro israelense, de estar realizando o acordo. Aqui, ó. Nós temos 3 figuras nessa foto. 3 figuras bem importantes, geopoliticamente falando, tá? O cara à esquerda de vocês, eu não sei se, acho que sim, né? À esquerda de vocês é o senhorzinho de óculos. Esse é um cara chamado de Rabin, então primeiro-ministro israelense. À direita de vocês, nós temos o maior líder da história da causa palestina. É um senhor chamado de Yasser Arafat, tá? Então, Rabin, Yasser Arafat. E no centro, uma figura que talvez alguns de vocês conheçam. Vocês sabem quem é esse cara aí? Vou tirar a foto para ver o que vocês estão falando, tá bom? Tá. Alguém conhece esse senhor? Do centro da foto? Não? É um senhor chamado É o Bill Clinton, né? Exatamente. Samuel, veio depois do Bush pai. É o Bush pai e depois o Bill Clinton. É o Bill Clinton, esse aí. O Bill Clinton, democrata, que é marido da Hillary Clinton, que perdeu as últimas eleições, né, pro Trump, tá? O Bill Clinton, que ele... Todos os presidentes são iguais. Pior que é verdade, né? Brancão, cabelinho branco, tal. Cara de que vai dominar o mundo. Verdade, concordo. O Bill Clinton, ele ficou conhecido, galera, por ter sido um presidente que tentou fazer... As 3 coisas mais importantes que ele ficou conhecido. Por ter tentado fazer o acordo de paz entre Israel e Palestina. Já vi que não deu certo. Spoiler, né? Mas acho que vocês já sabem, visto o que acontece hoje, tá bom? Por ter começado a construir um muro. Olha isso, hein? Quem começou a construir o muro não foi um candidato republicano, foi um candidato democrata. O Bill Clinton é democrata e foi ele que começou a construir o muro. Só que o muro hoje não se estende por toda a fronteira. Ele se estende só em algumas partes estratégicas, né? Entre Estados Unidos e México. E por ter traído a Hillary Clinton. Vocês sabiam, galera? Foi um bafão lá na Casa Branca. Ele ficou com a Monica Lewinsky, que era a secretária dele. Olha só que safadão, tá? Enfim, foram os 3 fatos mais importantes ali do seu governo, tá bom? Brincadeira, deve ter outras coisas também, mas assim, eu lembro quando era criança, assim, o presidente norte-americano extraiu a sua mulher, descobriram ali, né, encontros secretos que ele fazia com a secretária dele, enfim, tá? Mas ele pediu perdão e os 2 estão juntos até hoje, a Hillary Clinton e o Bill Clinton, tá bom? Mas enfim, galera, pegando a parte geopolítica, né, porque não vai cair a fofoca para vocês. O Acordo de Oslo, ele foi feito, então, entre esses dois grupos. Israel e a OLP. Isso aqui que é a OLP? Organização
Organização para a libertação da Palestina. Organização para a libertação da Palestina. Então a gente teve aqui, ó, os dois grupos, Israel e a OLP. Da OLP, galera, eu acho que é importante, porque esse nome ele aparece bastante, tá? O do Rabin menos, que é o primeiro-ministro israelense. Mas é importante vocês conhecerem esse líder, que é o Yasser Arafat, que é a figura que eu coloquei para vocês, tá? Por quê? Porque esse cara ele foi muito importante. Ele, inicialmente, a OLP era um grupo considerado terrorista. A OLP inicialmente, tá? Então era um grupo que surgiu principalmente depois da Guerra dos 6 Dias, tanto que a Organização para a Libertação da Palestina. Libertação do quê? Dos judeus. Essa é a ideia, tá? E como que a gente liberta a Palestina dos judeus? Expulsando os judeus da região. Eles não aceitavam dividir o território com os judeus. Então essa Organização para a Libertação da Palestina era um grupo terrorista, inicialmente, e que foi passando o tempo, na década de 80, eles perceberam que não teria como ganhar de Israel. Eles eram muito menos poderosos. Tanto que quando teve a Intifada, vocês lembram da Intifada, que eu falei para vocês semana passada? Intifadas são aquelas revoltas árabes, né? A primeira Intifada ela vai acontecer no final da década de 80. A OLP já não participa, porque ela fala assim, não, imagina, Intifada é muito radical, eu não quero isso. Eu quero a Palestina vindo a partir de um acordo com Israel, não a partir da destruição de Israel. Tanto que é nesse momento da primeira Intifada que eu coloquei para vocês que vai surgir o Hamas, que é aquele grupo considerado mais terrorista, uma vertente mais radical, né, que não aceita quer dizer, não aceitava, né, fez essa semana uma negociação com os Estados Unidos, com Israel, não sei se vocês viram, mas enfim, vou falar para vocês também no final da aula. Mas que não aceitava, pelo menos, fazer um acordo com Israel, que só aceita a destruição daquele país, tá? Só aceita a destruição. Então, ó, a OLP era favorável a um acordo. Qual o acordo que foi feito? E vocês podem ver que o Rabino estava muito feliz na foto, hein? Estava meio chateadão. Israel cedia para a OLP o território da faixa de Gaza e Cisjordânia. Então, cede o território da faixa de Gaza da Cisjordânia e os palestinos finalmente dão a paz para Israel. Percebe o acordo que foi feito? Israel cede a faixa de Gaza e a Cisjordânia para a Organização para a Libertação da Palestina e os palestinos dão a paz para Israel. Nessa época, a confiança que o acordo ia dar certo, a confiança que ia dar certo esse acordo e que finalmente os palestinos iam ter um país era tão grande, mas tão grande, que acabou acontecendo até a criação de um partido político. Foi criada. Teve aqui a criação da ANP. São todas siglas muito parecidas, mas, né, então, enfim, tem que saber, tá bom? Da ANP, que é a Associação Nacional Palestina. Então, quando a Palestina finalmente formasse um país, ela que ia ser a liderança, ela que ia comandar. Até hoje existe a ANP, e a ANP é liderada por um carinha. O líder da ANP é um carinha chamado de Mahmoud Abbas, tá? Vocês sabiam, galera, que hoje, né, a Palestina, ela tiraram até do Google a Palestina, se você colocar no Google Maps, não existe mais Palestina, só existe Israel, faixa de Gaza e Cisjordânia, não deu certo o acordo, né, já falei para vocês. Mas a Palestina, ela participa de reuniões da ONU. A Palestina, ela dá ali as suas opiniões, etc. Quem representa hoje a Palestina? O Mahmoud Abbas, a ANP.
Associação Nacional Palestina. Só que, de fato, a ANP controla o quê? Nada, tá? É como se fosse um partido político que comanda um país que não existe, porque não existe a Palestina hoje. Mas eles participam. Aliás, nas últimas eliminatórias, para você ver como geopolítica nem sempre coincide com o futebol, né? Nas últimas eliminatórias, a gente teve, inclusive, a Palestina disputando as eliminatórias asiáticas. Por sorte, não teve um jogo entre Palestina e Israel. Imaginou, galera? uma disputa ali. Quem vai para a Copa? Palestina e Israel. Ia ser tenso o negócio, tá? Não teve esse jogo. Tá bom? Mas enfim, ó. Então, o líder, Mahmoud Abbas. Lembra que eu falei que tem radicais dos dois lados? Tanto do lado dos palestinos como do lado dos israelenses? Olha o que acontece aqui, galera. Rabin, que era então primeiro-ministro de Israel, é assassinado por judeus ortodoxos. Professor, mataram o cara? Mataram. Por quê? Não aceitaram. Como assim? Você vai tirar, você vai dar a Cisjordânia e a faixa de Gaza para os caras? Os caras estão atacando a gente todos os dias. Os caras fizeram uma intifada, fizeram uma revolta, tem grupo terrorista, os caras querem destruir a gente. E como prêmio, vocês dão nosso território para eles? Não pode. Então, pessoal, o primeiro-ministro Rabin, ele foi assassinado por ter feito esse acordo. Por que você falou que não deu certo? Professor, aparentemente está bem bonitinho. Porque os israelenses não confiaram muito nos árabes, tá? Essa é a verdade. Fala assim, ó, a gente vai fazer essa devolução, mas vai ser uma devolução progressiva, tá? A gente, pouco a pouco, vai devolvendo o território para vocês. Uma devolução progressiva. Então, eu inicialmente vou manter minhas tropas ali, eu inicialmente vou dominar esse território e vou ver se vocês não vão fazer nenhuma besteira, porque vocês têm que dar passo para mim. Se vocês não existe um limite, tá? Tipo, daqui 10 anos, tal, mas se eu perceber, eu, Israel, perceber que tá tudo bem, que tá tudo calmo, aí eu cedo o território para vocês de vez. Professor, eles iam ceder mesmo? Coisas que a gente nunca vai saber, tá? Se realmente Israel estava só enrolando os árabes, ou se Israel realmente pretendia devolver o território se eles tivessem, sei lá, entre aspas, um bom comportamento, né? Não colocasse nenhum tipo de grupo terrorista ou coisa que o valha. Tá? Se isso realmente é verdade ou não, nunca saberemos. Tira um print aqui, galera, que eu vou continuar falando do acordo de Oslo na próxima lousa. Fala aí, David, pode falar. Professor, quem organizou esse acordo? Foi espontâneo ou tipo foi a ONU, algo do tipo? Foi os Estados Unidos. Por isso que o Bill Clinton estava lá participando, tá? O Bill Clinton, que era o presidente americano, chamou ali a OLP e chamou... Os Estados Unidos, eles sempre são, assim, tipo, o guardião da democracia, o guardião dos acordos, né? Eles se consideram a grande liderança mundial. E eles que organizaram... Ah, tá. E eles que organizaram a reunião, o acordo de Oslo. Beleza? Beleza. Valeu, professor. Imagina. Então, vou apagar aqui, ó. Se alguém não tirou o print ainda. Beleza? Tudo ia muito bem. Tranquilo. Beleza? Quando a gente percebe, galera, que na Cisjordânia que é o território que fica à direita de Israel, né, a Cisjordânia, ela começa a sofrer bastante influência do Fatah. Quem que é o Fatah, professor?
O Fatah é um grupo moderado. Falar assim, que os caras gostam de Israel, mentira, tá? Acho que nenhum palestino fala assim, nossa, Israel é meu parceiro, eu gosto muito dos caras. Ninguém, nenhum dos dois, nenhum grupo ali. Mas o Fatah, ele é como se fosse um braço da OLP, da Organização para a Libertação da Palestina, tá? Que era um grupo que surgiu como um grupo terrorista, surgiu como alguém que queria destruir Israel, mas percebeu que não fazia sentido isso, porque eles nunca iam conseguir. Então, eles aceitavam a convivência com Israel. A Cisjordânia passou a ser comandada, passou a ser influenciada pelo Fatah, tá bom? Só por que não foi a ANP? Porque a ANP, ela só iria comandar o futuro país Palestina. O futuro país que ia juntar a Cisjordânia e a faixa de Gaza, quando Israel considerasse, se um dia Israel considerasse, que não havia perigo deles atacarem ali o povo judeu, tá bom? O problema foi na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza, quem passou, galera, a influenciar foi um grupo chamado de Hamas. Aquele mesmo grupo que eu falei para vocês, que surgiu na primeira intifada, na primeira revolta árabe, naquela grande tentativa dos árabes de expulsar os judeus do seu território, ou do território, né, que eles acham que é dele, enfim, depende da sua opinião política, por meio de paus, pedras e outras cositas mais. Como se fossem mais radicais. Esses aqui são considerados terroristas por Israel. Então, ó, a gente já falou de dois grupos que são considerados terroristas por Israel. O Hezbollah. O Hezbollah, vocês lembram de onde que o Hezbollah é? O Hezbollah não Líbano, né? Perfeito, do Líbano, né? Ele vai surgir, galera, de um ataque na Operação Paz na Galileia, que Israel faz no sul do Líbano. O Hezbollah se forma com uma milícia armada que consegue resistir àquela ofensiva. Como aconteceu a explosão no Líbano esse ano, acho importante, galera, vocês saberem quem é o Hezbollah e da onde que ele surgiu, tá? Porque acho que ficou praticamente comprovado, né, que não teve nenhum tipo de interferência de Israel na questão. Mas 2 meses antes da explosão que teve no Líbano, Israel apresentou um mapinha, uma convenção da ONU, mostrando assim, ó, o Líbano tá propondo, né, o Hezbollah tá propondo fazer ataques contra Israel. E eles têm armamentos aqui, armamentos aqui, armamentos aqui. E um dos lugares onde Israel tinha apontado que tinha armamentos foi próximo, não foi exatamente igual, né, mas foi questão assim de menos de 10 quilômetros da área onde teve a explosão. Relativamente próximo, tá? Então suspeitava-se que Israel poderia ter algum tipo de feito naquela explosão que aconteceu. Aparentemente não, tá? Aparentemente não, mas havia a suspeita. Então, ó, o Hamas, grupo mais radical, considerado ali terroristas por Israel. Pela faixa de Gaza ter o Hamas como principal grupo terrorista, o Acordo de Oslo é cancelado. Tá vendo, palestinos? Eu tento fazer minha parte. Eu tentei fazer um acordo, devolver parte do território. Nem acho que eu deveria. Acho que o território tem que ser inteiro meu. Ó, os judeus ortodoxos ali que acham que a Palestina inteira tem que ser nossa, ficaram bravos com o Rabin e mataram o cara. Eu ainda fui legal, segundo os judeus, tá? De devolver parte do território para vocês. Vocês ainda vão lá e colocam um grupo que quer me destruir? Sem chance. O Acordo de Oslo é cancelado. Nisso, galera, a situação fica caótica. A gente vai ter, em 2005, a faixa de Gaza ganha. Eu vou até colocar, entre aspas, independência. Não é isso que vocês querem, Hamas? Vocês não querem território para vocês? Tome esse lixo, a faixa de Gaza é sua agora. Só que vocês têm no comando um grupo que é considerado terrorista pela comunidade internacional. Ninguém negocia com a faixa de Gaza. Existem algumas ajudas humanitárias que são feitas por poucos países.
Mas ninguém negocia diretamente com a faixa de Gaza, porque para você negociar com um Estado, você tem que reconhecer aquele Estado. E para ser Estado, você precisa ter um governo, um povo e um território. E eles não têm governo, segundo a comunidade internacional. Tá? A faixa de Gaza ganha independência, mas em compensação, cercado militarmente por Israel, e sem relações diplomáticas com o Ocidente. Você até entende, vai, faixa de Gaza, né? Beleza, porque a faixa de Gaza os caras apelaram um pouquinho ali. Mas e a Cisjordânia? A Cisjordânia não foi de boa? Colocou um grupo ali que, moderado, exatamente. O acordo era Cisjordânia e faixa de Gaza em troca da paz. Vocês me deram a paz? Não. Então vocês não têm a faixa de Gaza e nem a Cisjordânia. A Cisjordânia hoje, galera, a Cisjordânia, a situação atual, é um território de Israel, é um território de Israel que é ocupado pelos árabes palestinos. É um território de Israel que é ocupado pelos árabes palestinos. E tenham bem a noção, a todo momento, vou colocar isso na próxima lousa, a todo momento, Israel faz questão de mostrar para os palestinos que vivem na Cisjordânia, ô Cisjordânia, esse território é meu. Sei lá, tem uma área de ocupação árabe ali. Os árabes estão ocupando. Assim, ó, árabes que aí moram. Bem legal, tá, mas sai daí que agora eu vou fazer um assentamento judeu. O que é um assentamento judeu? Sai daí, expulsa os árabes do território. Não, aqui eu vou colocar, sei lá, uma alfândega israelense. Vou colocar um centro comercial israelense, indústrias israelenses. Mas eles não podem, então, teoricamente não poderiam fazer isso, né? Expulsar os árabes do território. Mas o território é deles, então eles podem fazer o que eles bem entenderem. E hoje, a gente tem no governo de Israel um cara que prometeu ser ainda mais duro nas relações diplomáticas, que é o Benjamin Netanyahu. Nas últimas eleições, para vocês terem uma noção, como ele não conseguia fazer maioria dos votos, tiveram 3 eleições no mesmo ano em Israel, tá? Por que, professor, 3 eleições no mesmo ano? Porque lá é um parlamentarismo. Então, você votava, fazia uma eleição no parlamento, o parlamento se elegia. Eles não conseguiam fazer maioria de votos para colocar um governo. Então, dissolveu o parlamento e fazia uma nova eleição. Aí fez de novo. Aí formou um parlamento, não conseguiu ter maioria dos votos para colocar um primeiro-ministro. Dissolveu, fez mais uma eleição. Nessa eleição, o resultado foi praticamente o mesmo. Como eles não conseguiram ter maioria de votos, eles fizeram uma coisa inédita em Israel, dessa eleição. Metade da eleição, metade do mandato de 4 anos, vai ficar o Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro, e a outra metade vai ficar um cara mais ligado à ala militar, tá, de Israel. Ou seja, uma coisa inédita, eles vão meio que dividir o mandato. Porque aí sim eles conseguem formar a maioria no parlamento. Mas fato é, galera, é uma situação muito, muito intensa assim, em Israel, tá? Por quê? Porque a população está cansada dos palestinos, essa é a verdade. A população mais conservadora, mais nacionalista cresceu. Perceba que não é um fenômeno só no Brasil, não é um fenômeno só europeu, é um fenômeno também em Israel. Esse nacionalismo mais de direita, essas coisas também cresceu em Israel. E um discurso mais forte, mais contra os palestinos, ganhou popularidade. O Benjamin Netanyahu, para conseguir ter esses votos, ele prometeu que ia construir ainda mais assentamentos na Cisjordânia. Ele ia aumentar, ele ia puxar a ocupação israelense ainda mais em direção ao território da Cisjordânia. Tá bom? Obviamente, indo contra qualquer noção de paz que a gente poderia ter naquele território. Tá? Tira um print aí, galera, que eu quero fazer um mapinha para vocês entenderem. Até aqui. Pode falar, David. Professor, atualmente na Cisjordânia, esse grupo moderado ainda predomina ou já tem grupos radicais
devido a esses Não, assentamentos aí? predomina. Ainda hoje o Fatah... Quando você ouve, pode perceber, David, quando você ouve algum tipo de... Sempre tem, né? Infelizmente. Um ataque em Israel, não sei o que lá. É sempre da faixa de Gaza. A Cisjordânia nunca promove ataques contra Israel. Tá? A Cisjordânia ela é bem mais tranquila. Bem mais tranquila. Ainda hoje o Fatah que predomina ali. Eu vou apagar, galera, e fazer um desenho esquemático do mapa da Palestina para vocês entenderem aqui, tá? Pode apagar? Pode, né? Aqui nós temos nosso famosíssimo caixão, que é a Palestina. Nossa, ficou igualzinho, tá? Nosso caixãozinho. Como está hoje a situação, então? Esse território aqui, ó, que eu estou destacando em branco com vocês, é o território de Israel. Isso aqui pertence ao povo hebreu, pertence ao povo judeu. O território à direita, que eu estou fazendo aqui, é a Cisjordânia, que é controlada pelo Fatah. Já esse território à esquerda é a faixa de Gaza, que é independente, o que não quer dizer muita coisa também, né? Mas que é controlada pelo Hamas. A faixa de Gaza, independente. E a Cisjordânia, controlada por Israel. Controlado por Israel. Tá? Olha o que acontece, galera. Vou imaginar que bate na cabeça, vocês são primeiros-ministros ali israelenses, e vocês decidem que é necessário construir um muro. O mundo gosta de muro, né? Impressionante. Que vocês decidem construir um muro. Vocês fariam um muro entre Israel e faixa de Gaza ou Israel e Cisjordânia? Cara, pensando na lógica de quem é mais radical, faixa de Gaza, certo? Muro separando Israel e Cisjordânia. Isso não faz sentido. Por que os caras fizeram um muro entre Israel e Cisjordânia? Genius, né? Então, tem a versão oficial e tem a versão extraoficial. A versão oficial é qual? Vamos nos proteger de supostos ataques terroristas. Essa é a versão oficial de Israel, tá? A gente precisa fazer um muro para proteger aqui o nosso território. O que parece, no mínimo, hipócrita, porque é um território maior, mais extenso, então você gasta mais dinheiro construindo o muro e muito mais ameno do que entre Israel e faixa de Gaza. Então, obviamente, galera, é só uma desculpinha, migué, que Israel dá. O real motivo desse muro é para prevenir de movimentos migratórios, tá? Por quê? Como a relação entre os dois ela é mais pacífica, imaginem vocês que é uma situação em que existem muitos palestinos, muitos árabes palestinos que vão trabalhar em Israel. Eles vão trabalhar com uma mão de obra barata. Aliás, teve até uma questão do Enem, que eu gostei muito, cara. Não era difícil, tá? Porque o texto ele meio que induzia a resposta. Acho que foi do Enem do ano retrasado, se não me engano. Tá? Uma questão sensacional, que falava de um novo medo de Israel. Que novo medo que é esse? É que os palestinos conquistem o território não porque eles vão por meio de uma guerra conquistar efetivamente, mas porque existem tantos trabalhadores palestinos indo trabalhar em direção a Israel com mão de obra barata. Em geral, eles têm uma taxa de natalidade tão maior, um crescimento vegetativo tão mais significativo, que a ocupação de Israel vai estar por meio demográfico. Ou seja, os palestinos que ali moram
estão tendo cada vez mais filhos, enquanto os israelenses, geralmente mais ricos, mais desenvolvidos, estão tendo um planejamento familiar e cada vez menos filhos. Ou seja, a vingança dos palestinos vai vir a partir dos filhos dos atuais palestinos, que vão passar a dominar, pelo menos numericamente, o território. É uma visão bem interessante, tá, galera? Porque realmente essa é a tendência. A tendência, porque assim, a gente fala de Israel, Israel é um país que tem 5 milhões de habitantes, galera. Não é tanta coisa assim, tá? Tipo, o município de São Paulo tem mais gente que Israel. Essa é a ideia, tá? Então, essa nova onda israelense, essa nova onda de ocupação pode vir pela questão demográfica, pelo elevado número de filhos que os palestinos têm ali no território. Tá bom? Hoje, galera, a situação atual, o que vocês têm que saber? Que a gente tem o Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro de Israel. Vocês já viram a carinha dele? Eu vou mostrar uma foto do Benjamin Netanyahu, porque é importante vocês terem essa noção, tá? Carinha de quem gosta de destruir os palestinos, ó. Vou compartilhar a tela aqui. Esse aqui é o Benjamin Netanyahu, tá? Ele é conhecido, galera, por ser muito parceiro dos americanos. Muito parceiro dos americanos, tá? Parece com o Ciro Gomes. É o Ciro Gomes sionista esse aí, tá? Aqui eu coloquei um na a mais aqui, né? Netanyahu. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Esse cara, galera, constantemente fica construindo assentamentos judeus na Palestina, o que, aliás, fez com que tanto Israel e Estados Unidos saíram do órgão de direitos humanos da ONU. Tá? Isso é uma coisa que aconteceu ano passado. Porque cada vez que Israel lá e construiu um assentamento judeu, a ONU criticava Israel e os Estados Unidos saíam na defensiva. Não, tem que proteger, tá, não sei o que lá. Ano passado, sofreu mais uma crítica, falou assim, tá vendo? Ó, os caras estão lá, fizeram mais um assentamento judeu na Cisjordânia, mais uma forma de provocação, mais uma forma de intimidação. Foi considerado ruim pelo Conselho de Direitos Humanos, e aí, como direitos humanos é coisa de esquerdista, né, segundo coisa de globalista, segundo Trump e tal, ele apoiou e falou assim, Israel, vamos sair disso aqui? Beleza, vamos sair. Israel e Estados Unidos saíram. Adivinha quem quase saiu do Conselho de Direitos Humanos da ONU? O nosso primeiro-ministro, Ernesto Araújo, até declarou que era favorável à saída. Brasil, né? Como não? A gente não vai seguir uma coisa que os Estados Unidos está fazendo? Como isso, né? A gente anunciou que ia sair, só que as represálias para quem sai do órgão de direitos humanos da ONU, elas são pesadas. Sanções econômicas, fim de investimentos. É que para os Estados Unidos e para Israel, menos mal, né? São países ali que têm questões geopolíticas muito próprias deles. O Brasil ia sofrer bastante caso saísse. Então a gente acabou voltando atrás. Mas a gente ameaçou e contra. Aliás, galera, o Brasil, ele está se destacando como um país isolacionista, nacionalista nos direitos humanos.
Nós tivemos, por exemplo, galera, uma votação na ONU, no órgão de direitos humanos também, sobre educação sexual infantil, tá? Os únicos países que votaram contra a educação sexual infantil nas escolas foi Brasil, Arábia Saudita, Iêmen, sabe, países muçulmanos, e não todos. Só os países muçulmanos mais extremistas. Então é isso que a gente está virando no cenário internacional, tá? Indo contra essas questões assim, que são básicas, né? Noções básicas de direitos humanos, tá bom? Tem uma pergunta para vocês. Como que a gente soluciona esse problema, então, da Palestina? Imagina que vocês foram escolhidos como secretários-gerais da ONU e a primeira medida que vocês têm que tomar é tranquila, né? Medida tranquila. Solucionar a questão palestina. O que vocês fazem? Senhor, renuncio. Não vale, não pode renunciar, não pode. É melhor acabar o mundo, joga uma bomba atômica, acaba o mundo e começa de novo. Mas de novo, né? Aí vocês não estão dá. brigando muito? É eternamente essa guerra. Concordo, Isa. Os dois estão brigando, nenhum então vai ter o território. Sabe que nem pai e mãe, né? Quando vê ali os dois filhos estão brigando. Então ninguém fica com esse brinquedo. Alguém propõe aí uma solução? Lembrando que a solução tem que respeitar os direitos humanos. Não pode ser tacar bomba em Israel, nem nos palestinos, tá? Tira todo mundo. E dá para os curdos, exatamente. Os curdos, né? Coitados, galera. Historicamente não tem o território também, né? Ficam lutando pelo Kurdistão. Dá o território para os curdos. Difícil, né, galera? Por quê? Se a gente der o território para Israel... Exatamente. Se a gente der o território para Israel, obviamente os palestinos eles vão ficar meio pé da vida, assim, né? Ficar insatisfeitos. Se a gente der o território para os palestinos, os israelenses ficam insatisfeitos. Em geral, tá? Em geral, a gente percebe que as principais soluções que tangenciam esse assunto, quando você pega ali em cientistas que estudam tal, a solução seria voltar às fronteiras como era antes da Guerra dos 6 Dias. Lembra como era antes da Guerra dos 6 Dias? A Guerra dos 6 Dias foi aquela que mais alterou. Então você devolve as colinas do Golã para a Síria, você devolve a faixa de Gaza e a Cisjordânia para os palestinos, a Península do Sinai já foi devolvida, né, para o Egito, e Jerusalém fica como cidade internacional. Israel aceita fazer isso? Nem exatamente, tá? Não vou falar porque eu não gosto muito de falar palavrão, tá? Mas né? Não aceita, óbvio que não, beleza? Não aceita fazer esse tipo de acordo. Eles não querem perder o controle sobre as colinas do Golã, que é a nascente do Rio Jordão. Eles não querem perder o controle sobre a Cisjordânia, que é um território estratégico, o corpo do Rio Jordão, tá? Eles não querem. E Jerusalém é uma cidade turística que gera muito dinheiro para Israel. Muito dinheiro para Israel. Então Israel vai continuar controlando. Então pensa assim, galera, que dificilmente, tá, a gente vai ter algum tipo de acordo. Podia fazer, sei lá, uma melhor de 5 no futebol, né? Cada um monta um time aí, melhor de 5. Quem ganhar leva o território, tá? Mas também não, acho que não vai dar certo, tá? Essa disputa aí. Não tem muita solução, tá? Essa é a verdade. Não tem muita solução. Quando eu falei para vocês, o Trump, ele prometeu no começo do ano, assim, gente, tem uma bomba aqui para vocês, hein? Acordo do século. Acordo do século. Qual que era o acordo do século que o Trump tinha? Por favor, né, galera, tá? Qual era o acordo do século que o... Exatamente, pode ser também. Gostei da ideia, tá? Faz uma... Qual que era o acordo do século segundo o Trump? A gente vai deixar... Jerusalém, galera, fica mais ou menos por aqui, assim, tá? No meio do território da Cisjordânia. A gente vai lá. A Cisjordânia fica como território dos judeus, com os árabes ocupando. Só que os judeus prometem que eles não vão construir mais assentamentos. Mas quem vai controlar vai ser os judeus. A faixa de Gaza, se sair o Hamas, a gente dá independência. Então, se sair o Hamas, se o Hamas parar de atuar, vai ser o Estado palestino, tá? E Jerusalém fica como cidade de Israel. Olha que acordo do século. Ridículo, né, galera, o cara propor isso. É óbvio que é muito mais benéfico para os israelenses isso. Vai continuar da mesma maneira que está hoje. Só que sem o Hamas, que é o único grupo que incomoda os israelenses.
mas a Cisjordânia ia continuar sob o território, sob o domínio de Israel. Imaginou? Isso é legal, né, Bia? Ia continuar como território de Israel, Jerusalém ia continuar como território de Israel, e a faixa de Gaza ia perder o domínio do Hamas. Ou seja, só ia ser benéfico para Israel. Ninguém aceitou, obviamente, esse tipo de acordo. Tá bom? Quando a gente fala hoje do que mais acontece ali, que são aqueles atentados terroristas, tem um filme, galera, que eu acho sensacional, tá? E que, aliás, eu vou subir ele no Drive e vou compartilhar com vocês. Com certeza é o melhor filme que eu já vi sobre o assunto, tá? Sobre grupos terroristas, movimentos terroristas, que é um filme chamado Paradise Now. Eu vou subir ele no final de semana, tá? Pro Drive e depois compartilho com vocês. No e-mail, né? Para quem quiser, claro. Esse filme Paradise Now, ele narra a história, não vou dar spoiler, tá? Aproveita. Mas ele narra a história de dois amigos que pertencem ao Hamas. E eles se filiam ao Hamas, odeiam Israel, né? Odeiam a causa israelense, e eles se filiam ao Hamas para fazer um atentado terrorista. E tá chegando a vez deles. E quando tá chegando a vez deles, tem um dos amigos que é totalmente favorável, começa, não, realmente, tem que destruir Israel, se eu morrer, eu vou pro paraíso, tal, todo aquele papo, né? Porque eu tô lutando pela causa palestina. E tem um outro que começa a se questionar. Mas por que eu tô fazendo atentado e a liderança do Hamas não tá? Por que eu que tenho que tirar minha vida, perder minha família e tal? E aí começa a contar sobre esses anseios, por que o cara faz um atentado terrorista. E é um filme árabe, tá? É muito, muito, muito legal. Eu, particularmente, é um dos melhores filmes assim, que eu já vi sobre a questão, tá? Eu vou compartilhar com vocês na próxima aula o link, tá? Vou subir pro Drive, prometo que eu compartilho com vocês. E aí, quem quiser ver, claro, acho que vale bastante a pena, assim. É um filme divertidinho também. Quer dizer, não é uma comédia, né? Não. Mas é um filme, assim, relativamente interessante. Tá bom? Beleza, galera. Dúvidas até aí? Pode falar, David. Professor, o que você acha que pode acontecer se o Trump perder as eleições esse ano? Você acha que, tipo, os Estados Unidos e Israel podem voltar para o órgão de direitos humanos ou algo do tipo? Quais são as suas projeções? Então, se o Biden realmente ganhar, a gente está tendo... Geralmente, os democratas, eles são conhecidos por serem, assim... Nunca são... Nossa, que respeitosos que eles são. A gente não pode esquecer, ó. O Obama invadiu a Líbia, o Obama fez um monte de coisa errada também, tá? O Obama, ele tem muita cara de bonitinho, ganhou um Nobel da Paz por promessas que ia tirar as tropas de Israel, que ia tirar as tropas do Iraque, que ia tirar as tropas do Afeganistão. Mas de bonitinho, o Obama não tem muita coisa não, tá? Os democratas, eles estão prometendo que eles vão voltar para esses órgãos. Estão falando que o Trump está atrapalhando muito as relações diplomáticas americanas e que eles pretendem voltar para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Por exemplo, na causa palestina, eu vou até colocar uma imagem para vocês, espera só um pouquinho, que acho que imagem vai valer mais do que eu falar. Calma aí. Calma aí. Compartilhar aqui a tela com vocês. Essa imagem aqui, ó, foi um dos motivos que fez, o Obama perder muita popularidade frente aos republicanos, tá? Aqui nós temos o Obama fazendo um discurso com a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira da Palestina, né? E ele, Yasser Arafat, que foi o mesmo cara que fez o Acordo de Oslo. Já morreu, tá? Mas que foi o grande líder da causa palestina. O Obama constantemente criticava a construção dos assentamentos judeus e defendia a criação de um Estado palestino. Então ele considerava que o Benjamin Netanyahu era muito radical nas suas decisões. Provavelmente, se os democratas voltarem ao poder, é muito provável, o Biden ele foi vice, né, do Obama,
é muito provável que, na questão palestina, ele passe a dar um pouco mais de apoio à causa palestina. E quando eu falo assim, que o Obama deu apoio à causa palestina, não entenda, né? Não, realmente, ele foi lá e falou, não, Israel, se você não criar o Estado palestino, eu corto... Não é isso, tá? Ele deu declarações. Pô, acho importante ter um Estado palestino. Acho que os palestinos, eles precisam ter um Estado para eles, garantir soberania, etc. Era isso que ele fazia. E mesmo assim, você via assim, na época das eleições, cartazes colados pela rua com Obama vestido como se fosse o Yasser Arafat. Tipo, esse cara é um palestino, esse cara quer que terroristas venham para os Estados Unidos. Só acho americano, sou meio doidão, meio maluco, tá? Beleza, David? Fala aí, Felipe. Beleza, valeu, professor. Imagina. Ô, professor, alguma vez na história, por exemplo, aconteceu alguma tentativa dos grupos, tipo Hamas, Hezbollah, tentar se unir contra Israel? Sim. As intifadas, a primeira foi em 87, mas já aconteceram 5 intifadas ao longo da história. Todas essas intifadas, que foram essas revoltas árabes, elas foram lideradas pelo Hamas e pelo Hezbollah, tá? Eles têm divergências, pequenas divergências ali, porque o Hezbollah, ele é um grupo xiita, o Hamas é um grupo sunita, majoritariamente sunita. Mas mesmo com essas diferenças religiosas que tem, eles têm um inimigo comum, que é Israel. Então essas intifadas, essas revoltas árabes, geralmente elas são lideradas pelo Hezbollah e pelo Hamas. Sim, tem sim. Ah, tá bom. Obrigado. Imagina. Mais alguma dúvida, galera? Não? Só para a gente finalizar esse papo, em 2019, tá dando para enxergar aqui? Tá, né? 2019, Trump reconhece Jerusalém como capital única e indivisível de Israel e colinas do Golã como de Israel também. Ficou no limite aqui, né? Dá pra ver. Então, ó, o Trump reconheceu, galera, Jerusalém como capital única e indivisível. Geralmente, os países mais moderados reconhecem Tel Aviv como a capital de Israel, não Jerusalém. Jerusalém, apesar de Israel ter dominado na Guerra dos 6 Dias, ainda os países, de maneira até hipócrita, tá? Porque todo mundo sabe que na prática quem comanda é Israel. Mas dizem que é uma cidade internacional, na prática quem comanda é Israel. Então eles fazem que a capital de Israel é Tel Aviv. O Trump reconheceu, tá? E reconheceu também as colinas do Golã, que é um território que fica entre Israel e a Síria, reconheceu também como território israelense. Lembra? Até falei para vocês lá passado, o Brasil quase foi no mesmo caminho. O Bolsonaro tinha prometido que quando ele fosse eleito, ele ia mudar a embaixada brasileira para Jerusalém, tá? Apoiando Israel, apoiando os Estados Unidos. No final das contas, a gente ficou com medo das retaliações dos países árabes e acabou abrindo só um escritório. Isso desagradou tanto Israel, que considerou um absurdo, né? Pô, vocês fizeram uma promessa e não vão cumprir, e desagradou também os árabes. Afinal de contas, a gente reconheceu através de um escritório que é a capital que Jerusalém é a capital de Israel, tá bom? Na época, galera, a bancada religiosa aqui, vide Marco Feliciano, o Silas Malafaia, essas figuras. Faltam palavras para descrever essas figuras, né? Mas essas figuras questionáveis, para ser um pouco mais brando, ficaram bravíssimos com o Bolsonaro. O quê? Você não está reconhecendo? Aqueles infiéis, aqueles árabes, como reais detentores de Jerusalém e tal, enfim. Porque era uma promessa que o Bolsonaro tinha feito, né? E a bancada evangélica gosta bastante, assim, de Israel. Apesar de eles não serem cristãos, né? Eles serem judeus. Mas eles apoiam bastante a causa sionista, a causa israelense ali no território.
Beleza? Tira um print aí, galera, ó, quem quiser. Professor, rapidinho, qual que é a capital que é Tel o quê? Eu não É peguei. assim, ó. Tel Aviv. Essa é a capital de Israel, que grande parte dos países reconhecem. Beleza? Mais alguma dúvida, galera, sobre a questão palestina? Vocês vão saber tudo já? A Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, decoraram tudo já, né? Olha lá, hein? Posso apagar? Continuando, galera, no Oriente Médio, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. A famosíssima Primavera Árabe. Tá? Quando eu falo para vocês primavera, não no sentido geográfico da coisa, né? Ah, primavera começa no equinócio de primavera, no dia 20. Não é isso que eu tô falando, tá claro? Primavera no sentido histórico-sociológico. O que significa primavera? Não sei exatamente em qual ponto que vocês estão da história, mas... Aliás, em história geral, vocês estão vendo o quê, galera? Só para eu ter uma noção, localização, assim. Imperialismo. Ah, imperialismo? Então já passou aqui, beleza. Vocês já viram a Primavera dos Povos já, né? Isso, já. Isso, tá bom. E aí vocês lembram o que é, né? Então, professor, eu lembro que eu já vi já. Agora, lembrar o que é, assim, já é um pouco difícil já, né? Tô brincando, vocês lembram o que é, né? A Primavera dos Povos. Sim, foi um movimento que teve na Claro, com Europa certeza. era separatista e queria independência, não era? É nacionalista também, né? Um pouquinho. Isso. Exatamente, galera, tá? Muito mais assim, vou tentar lembrar, assim, da história recente, assim, né? Recente, assim, mais ou menos. Nós tínhamos ali uma Europa dominada por absolutismos. Beleza. Quando vem Napoleão, e né, a Revolução Francesa acontece, beleza? Depois de 10 anos surge ali Napoleão, depois do período do terror, tal, essas coisas. Napoleão destrói e tira um monte de reis do poder, né? Acaba com a Europa, cara. Beleza. Quando Napoleão é derrotado, a gente vai ter o Congresso de Viena. Congresso de Viena que tenta restaurar as antigas monarquias. Só que, de verdade, galera, não existia muito mais espaço para governos monárquicos. Por quê? Estado muito pesado, muito burocrático, o rei queria imposto em cima de tudo, nobreza só atrapalhava, tal. Então, começa a surgir uma série de revoluções burguesas, como vocês falaram, que queriam independência, mais nacionalista, contra a presença daqueles reis e a favor de uma liberdade. Liberdade no sentido de um liberalismo político e um liberalismo econômico um pouco mais intenso. Então, essa palavrinha, galera, primavera, ela significa, no sentido sociológico histórico, renascimento, um florescimento, coisas novas, coisas boas estão surgindo, tá? Primavera, sempre associem a uma surgimento de democracia. Bom? E foi justamente isso que aconteceu nos países árabes. Vamos tentar lembrar, ó. Os países árabes que eu falo são os países que ficam no norte da África e Oriente Médio.
Claro, pessoal, que eu estou generalizando, hein? Lembra, Turquia não é árabe, o Irã não é árabe, Israel não é árabe. Mas, de maneira geral, os países do norte da África e do Oriente Médio, eles são países árabes, tá? Beleza. A ideia é que essas regiões, elas sempre foram, galera, muito influenciadas. Se eu colocar para vocês, final do século XIX e início do XX, influenciadas pela Europa. Se eu colocar para vocês, segunda metade do século XX, essas regiões foram influenciadas por Estados Unidos ou União Soviética durante a Guerra Fria, tá? O imperialismo europeu dividiu de acordo com seus próprios interesses, que nem vocês estão vendo aí, né, em história geral, África e Ásia, e o Oriente Médio, os países árabes estão na Ásia, tá? Então a Europa controlou essas regiões durante o século XIX e século XX, e na segunda metade do século XX, quando eles conseguiram a sua independência política, ou seja, o movimento de dependência frente aos europeus, a dependência geopolítica não acabou. Porque agora, Estados Unidos, com o seu capitalismo, e União Soviética, com o seu socialismo, passou a influenciar. E como que eu falo que era essa influência? Manutenção de ditaduras. Então, historicamente, esses países, eles tiveram ditaduras que foram sustentadas pelos europeus ou pelos Estados Unidos, que queria manter aquele país capitalista, ou a União Soviética queria manter aquele país socialista, tá? Isso ao longo da história sempre aconteceu. Então, nós tínhamos ditaduras ali que estavam, galera, há décadas no poder, tá? Por exemplo, vocês lembram quando eu falei para vocês do Anwar Sadat? O Anwar Sadat, que foi morto no acordo de Camp David, lembra disso? Quem vai entrar no lugar dele é um cara chamado de Hosni Mubarak, que vai entrar no poder em 79 e vai sair em 2012. O cara ficou 33 anos no poder. 33 anos no poder, tá? Isso é o que existe ali em alguns países árabes. São ditaduras que duram... Por exemplo, Bashar al-Assad. O Bashar al-Assad está relativamente há pouco tempo no poder. Está 12 anos, né? Completou 12 anos no poder. Mas por quê? Porque o pai dele, o Hafez al-Assad, já comandava a Síria há mais de 30 anos. Então, a família al-Assad está há mais de 40 anos no poder na Síria. Tá? Isso, essas são as ditaduras que existem nesses países. E o Hafez e o Bashar al-Assad sempre foram sustentados pela União Soviética. No caso, o Hosni Mubarak era sustentado pelos Estados Unidos. Então, de novo, não existe bonzinho e malvado na história. É imperialismo. Os grandes impérios ao longo da história, eles sempre foram radicais, assim, vai. Eles sempre foram mais intervencionistas. Tá bom? O que vai acontecer, galera? Crises sociais nos países árabes. Eu estou falando para vocês que nesses países, a Primavera Árabe, ela se inicia em 2011, tá? Eu estou falando para vocês que nesses países árabes começou a faltar coisas básicas para a população. Começou a faltar acesso a trabalho, acesso à saúde, acesso à educação. E aí a insatisfação vai aumentando na população. Ao mesmo tempo, é a época das redes sociais. Na época, qual rede fazia mais sucesso? Não era o Orkut já, tá? O Orkut já tinha caído em desuso já. Facebook, exatamente. Principalmente o Facebook. Os eventos. A galera, hoje o Facebook, né, virou coisa de velhinho. Eu uso o Facebook, tá? Então, às vezes quando eu tô usando assim, aí os alunos falam assim, nossa, professor, você usa o Facebook ainda? Isso é coisa... Só minha avó usa, minha mãe usa, sei lá, tá? Então eu tô percebendo que eu tô ficando meio antiguinho já também. Mas, enfim, o Facebook, galera, com essa questão de marcar eventos e tal, começou a organizar a galera. Mas não existe, isso é uma coisa importante,
não existe manifestação que não comece com um estopim. Tudo precisa de um estopim. Primeira Guerra Mundial. Existia uma animosidade da Europa, mas se não fosse a morte do Francisco Ferdinando, provavelmente você não tinha a Primeira Guerra Mundial, pelo menos não naquele momento. A Revolução, junho de 2013. Junho de 2013, vocês lembram, insatisfação. Era a corrupção do governo petista, era a inflação que estava acontecendo, que estava voltando, Dilma, a galera não gostava da Dilma, tal. Insatisfação. Em São Paulo, o Haddad aumentou em 20 centavos o preço da passagem do ônibus. A galera ficou pé da vida, começaram as manifestações. Isso acabou se espalhando para o Brasil. Até o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não tinha nada a ver com os 20 centavos que foi aumentado no preço da passagem, tá? Ou seja, um estopim, uma coisinha, já gerou uma grande manifestação. E a galera saía às ruas, se vocês se lembram, cada um manifestando, parecia mais uma micareta o negócio, né? Cada um manifestava, eu sou a favor da saúde, eu sou a favor da educação, eu sou contra a corrupção, tá? Dica aqui, ó, só um parênteses. Quando você vai protestar alguma coisa, não adianta, galera, você protestar por coisas abstratas. Por exemplo, ó, acredita que o cara vai lá protestar, abaixa a corrupção. Isso é uma coisa que você não precisa protestar. Eu acho, galera, que ninguém é favorável à corrupção, tá? Ah, não, eu sou favorável, acho que tem que ter. Todo mundo sabe que corrupção é uma coisa errada. Abaixa a corrupção. Para mim, você protestar contra a corrupção é a mesma coisa que você protestar contra a... Exatamente, Bia. É querer você protestar contra a maldade que existe no mundo. Ah, eu sou contra pessoas más. Tá bom, legal. Eu sou a favor... Tipo isso, né, Bia? O cara falou óbvio, né? Exatamente. Entendeu? O que vai mudar se eu protestar contra a corrupção? Agora você tem que falar assim, ó, eu estou protestando pela aprovação de determinada lei. Essa lei que tem que ser aprovada. E essa lei... Aí, beleza. Aí é um protesto que se faz consciente ali, tá? Agora, junho de 2013, um protestava pela educação, outro protestava pela saúde, mas sem pautas efetivamente concretas, cara, é a mesma coisa que você fazer um passeio, né? Você vai lá passear, tal, mostra indignação, beleza, sem grandes problemas. Por exemplo, por mais que você pode concordar, você pode discordar, galera, e eu particularmente, da maneira que foi, eu discordo, tá? Mas os protestos pelo impeachment da Dilma, pô, tinha um claro objetivo ali, era o impeachment da Dilma. Então, beleza, pô, era uma manifestação com objetivo. A gente quer isso, tá bem claro o que a gente quer. Agora, um protesto contra a corrupção, contra... Eu sou a favor da bondade, a favor do altruísmo. Legal, tá? Acho que todo mundo é também, mas isso não é uma manifestação válida. Falta um pouco de consciência política no Brasil, né? Eu nem sei se já comentei isso com vocês, mas é porque é uma coisa que me chama muita atenção. Eu lembro na época das manifestações que a galera na Paulista, com a bandeira, com a máscara... Deixa eu mostrar para vocês aqui, calma aí. Calma aí. Compartilhar aqui na tela. Aliás, galera, dica, hein? O filme V de Vingança entrou faz um mês no Netflix. Para quem nunca viu, recomendo bastante que veja, tá? Com a máscara do Guy Fawkes, tá? Ou do Anonymous, né? Vocês conhecem como Anonymous aí, porque ele faz aquelas coisas de hackers e tal. O Guy Fawkes, ele é conhecido por ser um anarquista bakuniano. Bakunin, que pregava a destruição do Estado a partir do terror, a partir da destruição, atentados terroristas contra o Estado. O cara usava a máscara do Guy Fawkes enrolado na bandeira do Brasil. Ou seja, o cara é um anarquista patriota. Ao mesmo tempo, ele ia com a máscara do Guy Fawkes e pedia a manifestação sem violência. Mas ele estava usando o símbolo de um cara que prega a destruição do metrô de Londres, do Big Ben, tá? Essa é a ideia, tá? Essa é o nível de consciência política aí das pessoas. Que nem sabe o que está usando, né? Acho que é bonitinho e tal. Usa como se fosse uma forma de manifestação sem efetivamente saber o que está por trás, tá? O cara cantar o hino do Brasil com a máscara do Guy Fawkes é o máximo da contradição possível que possa existir, tá? Mas, enfim. Então, começaram com as redes sociais alguns eventos de protestos, essas coisas. Mas o grande estopim, ele vai vir na Tunísia. Quando um vendedor coloca
fogo em seu próprio corpo como forma de protesto. Um cara ali, um vendedor, um ambulante, tá? Desempregado fazia um tempinho já, ele não conseguia arranjar emprego. Por quê? País em crise, enfim, né? Tem uma questão demográfica também super importante. A gente não pode esquecer, primeira aula do Júlio que vocês tiveram, que foi aquela aula sobre população, sobre transição demográfica. Primeira fase, a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase e tal. A segunda fase da transição demográfica, ela é conhecida por ser a fase da explosão demográfica. Vocês sabem o que eu estou falando? Aquele gráfico, galera, ó. Calma aí, só um pouquinho, tá? Que tem as fases da transição demográfica. Vocês lembram desse gráfico? Os países hoje árabes, os países subdesenvolvidos, eles são países que estão na fase 2. Ou seja, numa fase onde a natalidade é muito alta e a mortalidade é cada vez menor. Esses países eles estão passando por uma explosão demográfica, aumentando principalmente o número de jovens. E se tem uma coisa, galera, que você não pode fazer, é deixar jovem satisfeito, porque jovem reclama, jovem protesta, jovem enche a paciência, tá? Enche a paciência pro lado positivo, claro, tá bom? E os países árabes estavam nessa situação. O desemprego, o número de jovens muito grande, sem acesso à educação superior de qualidade, um monte de problemas sociais. Esse vendedor tunisiano, desempregado há bastante tempo, foi vender suas coisinhas numa feira popular. Nessa feira popular, ele não tinha o alvará de licença, né, para vender as suas coisas. A polícia foi lá e tomou as coisas que ele tinha. Ele, insatisfeito, meu, eu só tô aqui, eu preciso vender essas coisas. Me deixa vender, por favor. Não, tá confiscado, beleza. No final das contas, o cara, desesperado, tá, colocou fogo no seu próprio corpo. Tacou fogo nele mesmo. A população ficou abismada com o que viu, tentou apagar o fogo nele, conseguiu fazer com que ele sobrevivesse brevemente. Ele foi levado para o hospital, depois morreu, Gi, depois morreu. Inicialmente não, né? Mas ele ficou com um monte de queimadura no corpo. Como fica muito exposta a pele, acabou pegando uma infecção geral e acabou morrendo, tá? Morreu depois de acho, uns 2, 3 dias, porque a pele estava completamente, né, desfigurada, acabou pegando uma infecção e morreu. Isso comoveu muito a sociedade. Falou, meu, olha isso, hein? O cara queria trabalhar, o Estado que não dá direito de oportunidade de emprego, saúde e tal, proibiu esse cara de trabalhar. Ele, como forma de manifestação, desesperado, porque precisava se alimentar, precisava vender suas coisas, ateou fogo no próprio corpo e morreu por culpa do Estado. Esse cara é o mártir. Esse cara vai ser o símbolo das manifestações. A Tunísia começa a protestar contra o Ben Ali, que era então ditador da Tunísia. Essas manifestações se espalham para a Líbia. Da Líbia vai para o Egito. Do Egito vai para uma série de países como Iêmen, como Síria, como Iraque, como Arábia Saudita mais ou menos também. A Arábia Saudita não pode muito protestar não, tá? A galera é que nem a Síria também. Quando começam as manifestações, começa a guerra civil na Síria, tá? Mas essas manifestações da Primavera Árabe, elas começam a se espalhar pelos países árabes. E teve como mártir esse vendedor tunisiano. Foi o estopim. Foi ele que causou a Primavera Árabe? Não, galera. Muito provavelmente, se não fosse ele, como a insatisfação era muito grande, ia ter algum outro símbolo. Alguma outra coisa ia acontecer. Mas, como a história, né, enfim, tem as suas particularidades, ele foi o símbolo da manifestação. Ele foi o símbolo da Primavera Árabe. E aí, na próxima aula, eu vou contar para vocês como que foi a Primavera Árabe em cada um dos países. Não todos, os mais importantes que caem no vestibular. Que é na Tunísia, que foi o único lugar onde deu certo. No Egito, vou dar um spoiler para vocês. A gente saiu de uma ditadura civil e entrou numa ditadura militar, que cerceia ainda mais liberdades que a antiga ditadura civil. A Líbia tirou Muammar Gaddafi, que era um ditador, para hoje ser um país com uma guerra civil. Não existe mais uma Líbia hoje. Existem várias Líbias. Inclusive a Líbia tem mais de uma bandeira, tá bom? A Síria, eu acho que vocês sabem, né, o que aconteceu na Síria. A Síria passou por uma guerra civil e passa ainda hoje, tá? Também decorrente da Primavera Árabe.
E o Iêmen, que pouca gente comenta, mas que até hoje também passa pela pior crise humanitária contemporânea. O Iêmen que passa por uma guerra civil. Então eu sei que é triste, mas já começando, ó, se a ideia da Primavera Árabe era levar a democracia e a liberdade para esses povos, a consequência foi um caos econômico e social ainda maior. Tá bom? Fala aí, David. Professor, como que funciona uma ditadura civil? Eu não consigo imaginar. Não entendi muito bem. Uma ditadura civil seria mais ou menos por exemplo, o Kim Jong-un. O Kim Jong-un é uma ditadura civil. Ele não é um militar, ele é um civil. É que ele tem uma ligação com a causa militar muito grande, entendeu? Se a gente for pegar... Entendi. Tá bom? A ditadura de alguém que não é ligado aos militares. Ah, beleza, Então, entendi. Valeu, professor. imagina. Então, pessoal, ó, tira um print aí. E aula que vem, a gente fala um pouquinho mais sobre as outras manifestações, tá? Cada um dos países. Falou, gente. Bom final de semana para vocês. Aproveitem, mas não muito. Estamos de quarentena ainda. E tchau, tchau. Falou, gente. Tchau, professor. Valeu. Bom final de semana. Você também. Falou.